Sejam bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. É o nosso 20º encontro. E hoje, nosso mestre lá fala sobre a caridade desconhecida. Então, é um tipo de caridade que geralmente nós não contamos e que ao longo dessas explicações nós iremos conversando e entendendo melhor o que ela está querendo dizer, sobre o que ela é. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Tomé Lúcio nos explica que naquela época, em casa de Simão Pedro, eles já estavam conversando sobre as práticas do bem. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Olha só as perguntas que naquele momento eles já falavam e já tinham dúvidas. Vocês têm pensam que há alguma semelhança nessa pergunta com o que nós fazemos hoje sobre a caridade? Quantos de nós não deixa de fazer pelo próximo porque não tem recursos financeiros? Quem diz, eu não vou comprar uma cesta básica porque eu não tenho dinheiro. Não vou comprar uma roupa para doar porque eu não tenho dinheiro. Não vou comprar uma marmita porque eu não tenho dinheiro para doar para o meu próximo. Nós vamos perceber que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar alguns hábitos que Jesus vai nos ensinar. Vamos lá. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinavam-se a admirar que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Então vamos ver um pouquinho, vamos dar uma paradinha e analisar que às vezes nós também fazemos isso nos dias de hoje. Falamos, pensamos que apenas quem tem grandes recursos financeiros podem auxiliar aos pobres e os miseráveis. Vamos continuar. Então Jesus agora irá falar para nós. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimentos e dificuldades. Então aqui, Jesus, queridos companheiros, já nos deu o spoiler do que nós deveríamos fazer. Já nos deu a dica do que é a caridade desconhecida. Vejam bem, exercitar as boas palavras diante daqueles que precisam, oferecendo para eles conforto e estímulo para que eles possam seguir adiante com força e determinação. Isso já é uma grande ajuda. Vamos continuar. Porém, magoava-lhes o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Então, notemos bem que além deste seguidor evangélico exercitar as boas palavras, acolher os seus companheiros, o dando conforto, ele ainda sentia-se mal em não poder dar o pão e o agasalho que as pessoas precisavam. Agora aqui nós devemos refletir sobre a pureza de coração que nós devemos exercitar. Jesus, ele aprofunda mais o tema, nos falando sobre como nós devemos agir diante do nosso próximo, com pureza de coração e o aconselhando sem intenções
futuras, só apenas com a intenção de ajudá-lo realmente. É nesse sentido. Então vejam o quanto uma palavra ela é tão importante, quanto um auxílio de um ombro amigo para um companheiro, ele é tão importante. Vamos medir essa importância um pouquinho mais à frente. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe abordava o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Então vejam o que aconteceu. Esse seguidor, ele ainda, após ajudar os seus companheiros e as pessoas que estão ao seu redor com boas palavras e bons exemplos, ele começa a combater o pequeno mal. Vamos ver o que vai acontecer. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Aí eu pergunto para vocês, sugeridos por quem? Pelos nossos companheiros menos favorecidos e que mais, não são menos favorecidos, pelos nossos companheiros que escolheram o caminho do mal na espiritualidade. Aqueles irmãos como nós, espíritos, que não desejam evoluir mais para o Pai e que querem continuar estacionados naquilo que eles estão, naquilo que eles são na espiritualidade, pelos espíritos mais inferiores, nossos irmãos. Então é isso, essas são as sugestões que ele recebia, além dos espíritos encarnados, as pessoas que estavam ao seu redor. Então ele repelia, ele orava ao Pai em algum momento, com certeza, e desviava do seu pensamento todo pensamento maldoso. É mais uma dica que Jesus nos dá, que nós devemos fazer em nosso dia a dia, desviar os pensamentos maldosos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a algumas interpretações diretas, recordava essa ou aquela pequena virtude que a vítima ausente. Então, quando ele recebia uma fofoca de alguém ou de uma pessoa dizendo que a outra era maldosa, ele recordava uma boa característica quando ele conhecia, né? Ou quando não conhecia, ou uma boa qualidade da pessoa. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Então ele reconhecia que a pessoa que estava nervosa passava por momentos de perturbação e apenas escutava esta pessoa bondosamente. Insultos alheios batiam no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando as ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, em alarde antes de assumirem feições tempestuosas. Mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imprescindível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos de pedras de via pública, para que não oferecessem perigo aos seus transeuntes. Então vejam a bondade e a pureza do coração desse mero servidor, em que com certeza a grande sociedade não sabia que ele existia. As pessoas mais ricas, os poderosos daquela época, podem ter certeza que provavelmente não sabia que existia esse ser de tamanho coração. E vejamos o que vai acontecer com ele após a passagem
plano espiritual, após a morte arrebatar o seu corpo físico. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Então vejamos que este ser tão bondoso, jamais, conforme ênfase Jesus dá nessas palavras, jamais conseguiu oferecer uma colher de sopa às outras pessoas. Um pouso para alguém necessitado, uma roupa para alguém que precisa de uma roupa, seja lá uma esmola para alguém que precise de uma esmola. Esse ser apenas ofereceu a bondade e a pureza do seu coração nos pequenos hábitos da vida cotidiana. E deu exemplo de amor e compaixão e devotamento à sua esposa e a seus filhos. Vamos prosseguir. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Então ele estava um pouco assim, nossa, o que vai acontecer comigo? Eu não consegui fazer nenhuma bondade ao longo da minha encarnação. Vamos ver o que vai acontecer. Ele estava um pouco aflito, ansioso, porque nós temos como fazer uma bondade apenas sair do nosso lar e levar o pão a quem está necessitado, ou a fazer coisas maiores, mobilizar uma sociedade para fazer uma vaquinha a um companheiro que está necessitado, ou a comprar uma rifa, ou alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de caridade nós estamos mais habituados. Mas neste exemplo, Jesus está nos dizendo que há outras maneiras de fazer caridade. Então vejamos o que vai acontecer com ele. Temi o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referiu à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Então, vejam só o tipo do prêmio, uma brilhante diadema. Foi o prêmio que ele ganhou na espiritualidade por ter empenhado-se na luta contra o mal. O mau pensamento, os maus hábitos. Então, queridos companheiros, ele foi recebido de uma maneira triunfante, uma maneira que todos nós desejamos ser recebidos na espiritualidade pelos nossos companheiros desencarnados. Espíritos superiores. Alguém dizer para nós, você venceu. Bater nas nossas costas, tá. Você venceu as provas da sua vida. Você venceu a ignorância e o mal que estava ao seu redor e auxiliou o seu próximo a vencer o mal nos corações e as influências maldosas. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu então, amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convicto de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, o que o Mestre Jesus nos recomenda
concluindo a sua lição. É muito, muito, muito importante nós também auxiliar o nosso próximo com bens materiais, com a falta daquilo que ele necessita, para basicamente viver uma vida digna. Jesus, em momento nenhum, disse que isso não era importante. Pelo contrário, ele disse que isso é muito importante, mas que além disso, possamos nós combater a maldade na nossa intimidade e ao nosso redor. Assim ele diz que nós conquistaremos a coroa da caridade desconhecida, a coroa da caridade que faz parte da caridade real e verdadeira que nós muitas vezes não temos olhos de ver e nós não conseguimos enxergar. Como é que nós vamos adquirir esta qualidade de caridade? Quando nós também começar a exercitar as boas palavras para nós mesmos e para os nossos próximos. E tem um exemplo muito importante, é que a palavra informa e o exemplo arrasta. Então, se você falar para alguém, também faça aquilo que você falar. É muito, muito, muito importante. E assim, queridos companheiros, nós iremos viver em um mundo de mais paz, em um mundo de menos guerras, em um mundo em que as pessoas também tenham condições mínimas e dignas de desenvolvimento e de crescimento, tanto quanto nós temos e teremos no futuro. Então, nosso momento termina por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E muito obrigado por estar conosco.